Muito bem, estamos de volta nesta segunda-feira no Conversa Séria, aqui pelas rádios Cultura, FM, Rural FM e o NE1 Notícias, com a produção do Tiago Ponsá. João Rafael, bom dia, bem-vindos. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcelo, e um bom dia especial à nossa convidada Lourdes Galvão, que é a nossa organizadora de contratos aqui da parte administrativa da Rádio Cultura e da Rádio Rural, né? Ela pega as duas. Então é uma pessoa que presta um relevante serviço às nossas empresas e há bastante tempo está conosco. Então para nós é um motivo de alegria e conversar com ela hoje aqui, né? Marcelo Constantino, bom dia, Marcelo Constantino. Um abraço para você, Fernando, um abraço a João Rafael, a Lourdes Galvão, aos ouvintes que estão em casa, né, nos acompanhando, tanto pela Rádio Rural FM, quanto também pela Cultura FM. É sempre uma satisfação voltar ao podcast Conversa Séria. Muito bem, e receber o bom dia da nossa convidada especial, ela que tem a bandeira da Rádio Rural, da Rádio Cultura, no coração. Lourdes Galvão, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcelo, bom dia, seu João, ouvintes, né, Conversa Séria. Para mim é uma alegria, né, uma grande satisfação estar participando pela primeira vez desse podcast. João Rafael. Lourdes, você é uma pessoa que há bastante tempo está conosco. Sim. Por exemplo, eu assumi o comando da Rádio Rural aqui em 96, né? Já vai 31 anos, né? Aliás, quase 30 anos, né? De administração que eu estou aqui na A Rádio Rural tem 36, né? Exatamente. Então, Lourdes Galvão já estava aqui. Aí o que eu queria saber de você? Você sabe mais ou menos o ano ou o mês que você iniciou o seu trabalho aqui na Rádio Rural? Sim, sei, lembro muito bem. Cheguei aqui no dia 19 de novembro de 1990. Isso, a rádio iria completar um ano no dia 3 de novembro e eu cheguei no dia 19 de novembro. Então ela comemora praticamente a chegada dela com o aniversário da rádio a cada ano, né? Isso é cada ano. Quando a rádio completa 35 anos, eu faço 34. Para você ver, Fernando, como é o relacionamento entre administrador e funcionário. Se tiver um relacionamento compatível, a tendência é o funcionário demorar mais tempo na empresa. Então isso serve de exemplo também para aqueles que contratam funcionário hoje. Ele deve iniciar logo um processo de relacionamento. O relacionamento, o respeito, a atenção, isso influi muito para que o funcionário se sinta bem no trabalho. E ao se sentir bem no trabalho, a tendência é ele permanecer no trabalho. Eu, por exemplo, nas nossas empresas, eu tenho muitos, principalmente funcionária e funcionários também, que têm 35 anos, 40 anos de trabalho na empresa, no grupo, e a gente mantém um excelente relacionamento. Então o conselho que eu dou é isso: um bom relacionamento fortalece a confiança do funcionário prestando seu serviço com a empresa. Muito bem, eu queria que você, Lourdes Galvão, permita chamá-la assim pela amizade e o respeito que nós temos já há muitos anos. Queria que você começasse falando lá do comecinho. Você é natural de Borborema, como chegou aqui na Rádio Rural? Sim, sou de Borborema, tinha muita vontade de trabalhar no rádio, porque eu admirava, né, a locução. Então eu já vim fazer aquilo que eu gosto. Quando eu cheguei aqui na emissora, uma colega que trabalhava aqui precisou sair, né, que ela passou no vestibular, teve que viajar, foi para João Pessoa, e eu fiquei fazendo o serviço que ela fazia, que era já no jornalismo. A gente tinha aqui na emissora, nas antigas, um jornalzinho de hora em hora, o jornal de hora em hora, então era feito por mim. Tinha uma salinha aqui que a gente redigia, escutava outras rádios mais distantes, e a gente ficava naquela máquina, né? não tínhamos internet, escutava na fita cassete, dava o play e pausava e datilografava e fazia o noticiário bem rapidinho, porque era rápido, você tinha que procurar a notícia nível nacional, estadual, local, e aquelas manchetes que a gente fazia tinha que chamar bastante atenção. Então ficava fazendo nesse espaço de tempo todo esse noticiário de hora em hora. Terminava o jornal 850, que na época era apresentado por Nárima Xavier,
Aí logo em seguida tinha esse noticiário de hora em hora, então eu fazia de manhã, de tarde e também gravava para a noite. Então eu já vim fazer aquilo que eu gostava, realmente era muito bom. Apresentei o programa A Cidade é Sua por um período, apresentei um programa que Narima também fazia, era Os Astros Dão Bom Dia, de 9 horas, na época quando ela precisou se afastar. Já apresentei vários programas aqui, isso para mim eu fiquei realizada, entendeu? Eu passei 6 anos apresentando um programa que até hoje eu sinto saudade. Tem muitos ouvintes ainda que ainda lembram do programa que eu apresentava, era diário, viu? De segunda a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde, que era o Especial Sertanejo. Programa muito bom, então tocava música sertaneja. Na época era o auge, né? As músicas sertanejas, Zezé de Camargo, quando estava surgindo, Chitãozinho, Leandro e Leonardo, Giovan e Giovana. Então era essa época, uma época muito boa. Então passei 6 anos aqui, na época que eu até fiquei grávida de Laís, em 95, eu já estava apresentando o programa, saí daqui quase à véspera de ganhar bebê, entendeu? Então foi uma época muito boa. Aí eu passei 6 anos nesse programa, aí vieram outros programas, já apresentei programa da tarde aqui também, inclusive quando por alguns motivos faltava um locutor, já apresentei o Jornal 850 também, o Robson Maia, o saudoso Robson Maia, não sei se você chegou a conhecer. Não. Então eu já fiz muita coisa aqui nessa emissora, departamento comercial, várias vezes, faturamento, né, no departamento financeiro, na parte de faturamento, eu fazia o faturamento da Rádio Rural, depois passei a fazer da Rádio Cultura. Então, eu faço de tudo um pouco aqui da emissora e até hoje, depois, em 2007, eu comecei a apresentar um novo programa, que era o programa só aos sábados, né? Rural o Povo no Rádio. Fiquei até depois da pandemia, acho que até 2022. Passei 14 anos apresentando esse programa. Esse aí demorou mais, né? Esse eu demorei mais. Aí me afastei depois da pandemia, estou por aqui só no departamento... no OPEC, né? Na verdade eu sou OPEC das 2 emissoras, que coloco os comerciais no ar, faço contratos, e é isso. Seu João, depois de um resumo desse aí... Importante, né? É importante ouvir isso, né? Porque as pessoas precisam saber que nós temos esse talento dentro da empresa, e sem esse talento, naturalmente, a empresa não anda. Eu me lembro bem, Lourdinha sempre foi muito esforçada, ela não para, né? Ela sempre procura fazer algo, e ela viveu a modernidade no rádio, porque veja bem, ela trabalhou com a máquina da datilografia, ela trabalhou com cartucho, gravador de rolo, cartucheira, fita cassete, tudo isso ela viveu esse período. E se sair falando isso por aí, tem gente que nem sabe o que sabe o que é isso. Então, para nós é um motivo de satisfação ter uma pessoa com esse vasto conhecimento dentro da empresa. Isso é importante, Fernando. Muito bem. Marcelo Constantino, uma pergunta para Lourdes Galvão. Marcelo, que é nosso repórter policial. Uma pergunta para Lourdes Galvão. Se fosse para começar, você começaria tudo de novo? Sim, porque quando a gente faz o que gosta, tá entendendo? Faria tudo de novo, com certeza. Lourdes, agora dentro desse faria tudo de novo, você viveu todas essas fases que você narrou aí, né? Acompanhou a Rural, a Cultura também, as 2 emissoras, sempre tiveram assim as decisões políticas da Paraíba por aqui. Você nesses corredores via governador, senador, sim, e quem sim. mais você lembra aí que você viu que estava sempre um tumulto de gente chegando, a rádio, foto, naquela época não tinha tanta foto de celular, mas tinha aquelas máquinas fotográficas, né? Tinha muita gente passou aqui pela rádio, nas antigas eu lembro bem, quando o irmão de Zezé de Camargo e Luciano esteve aqui, deu muita gente para ver, lembra quando ele foi sequestrado? Sim, depois ele ficou dando palestra, muita gente mesmo. Era o Wellington o nome dele. O Wellington, isso. A gente também tinha aqui muitas visitas de estudantes, hoje eu sinto essa falta. Eu acho que a internet, tá entendendo, afastou. Isola. Isolou as pessoas mais. É porque não tem aquela curiosidade tão grande quanto tinha antes de conhecer um locutor, entendeu? De conhecer uma pessoa do rádio. Hoje ele em casa, ele vê
através das redes sociais, até porque as nossas emissoras, nós temos ali rádio, mas também uma imagem, né? A imagem também, então facilita, você escuta a rádio no celular, então você tem muitas redes, né? A rede social leva a isso, então não temos tanta visita como tínhamos antigamente, né? De tanta gente aqui na rádio para conhecer a gente, né? Muitas vezes se decepcionava porque escutava a voz, aquela voz bonita, tinha sim, aquela voz bonita e chegava aqui, é você? Eu queria que o senhor comentasse isso aí. A pessoa fazia uma imagem muito bonita do apresentador. Fernando, o apresentador, principalmente disc jockey, tocava as músicas que as pessoas pediam. Naquela época, o telefone era muito raro. Só existia o telefone fixo, nem toda casa tinha o telefone fixo. Muita gente ligava de orelhão, comprava aquele monte de ficha e ia por orelhão para pedir uma música. Mas a maioria das pessoas escreviam cartas. Por exemplo, na Rádio Cultura, lá no prédio antigo, a gente tinha um baú que recebia as cartas. Tinha época que o baú estava cheio de cartas. E era preciso selecionar aquelas cartas para cada programa do qual o ouvinte solicitava. Tinha carta que vinha com rosas dentro, tinha carta que vinha com perfumada, tinha carta até que vinha com cédula de dinheiro para o locutor. Para você ver como era a atenção que o ouvinte tinha com o carinho com o locutor, sem conhecê-lo, né? Mas, na verdade, é como ela disse, vinha gente de todo canto para conhecer o apresentador daquele programa. E nesse negócio de vir gente de todo canto, de todos os lugares, você já recebeu algum presente assim inusitado que você não esperava? Por exemplo, para dar um rápido exemplo, eu já recebi uma galinha e um queijo. Você recebeu coisa assim? Já recebi muita coisa, galinha sim, já recebi galinha, feijão verde, macaxeira e os convites para almoçar nas casas, muito bom, sinto muita falta disso, hoje não tem mais, tá entendendo? Essa coisa de vamos passar um domingo na minha casa, isso era muito bom, já participei de casamentos, de aniversários, não ia mais porque assim, não tem como você se deslocar, tá entendendo? Para os sítios, que era mais nos sítios, né? Mas era muito bom. Muito bem. Seu João comentando aí, esse fato interessante, né? Recebeu muitos convites. Importante demais. Olha, o rádio sempre foi essa vitrine para as pessoas. Aquelas pessoas se colocavam no rádio. Aqui, nós na Rádio Rural, nós tínhamos uma profissional chamada, como ela já falou, Narma Xavier. Ela tinha um carinho, e o povo tinha uma admiração muito grande por Narma. Narma era convidada, recebia convite de todo tipo, de todo canto, e ela sempre levava alguns companheiros com ela, entendeu? Então eu quero até aproveitar e mandar um abraço para a Narma, mesmo ela hoje como uma excelente advogada que mas continua sendo nossa amiga e eu tenho muita admiração e respeito por ela. E ela tinha uma linha muito forte com o povo, realmente, tanto é que chegou até... se eleger deputada estadual. Foi vereadora 2 vezes aqui para o Guarabira, entendeu? E foi eleita deputada estadual. Marcelo. Depois houve uma recontagem de voto e terminaram desclassificando ela. Marcelo Constantino. Rapaz, acompanhando a fala de Lourdes Galvão, né? Tem uma história muito brilhante aqui nas rádios Cultura e Rural. Chegou antes de que o seu João, né? Diga-se de passagem. É mais velho do que eu. É mais velho do que isso. Mas parabenizar, né? O trabalho de Lourdes Galvão, que não é só estar ali naquela cadeira, né? Todos os dias chegamos, aperreamos, pedimos a ela um contrato e uma coisa ou outra. E Lourdes sempre ali atenciosa, sempre atenta com as coisas que faz. Muito bem. Lourdes, dentro ainda dessa história do rádio, por exemplo, personalidades políticas que por aqui deram entrevista, que passaram nos corredores, eu fiz essa pergunta parecida a você. Você lembra, por exemplo, na época que vinha um Cássio Cunha Lima? Como era, correr para o auditório, abrir as portas e... botar o prédio abaixo, pessoal. O prédio... balançava. Nós temos o auditório, Rádio Cultura e Rádio Rural tem um prédio... O senhor fez outro auditório aqui, né? Tinham aqui no solo, embaixo. Aqui no solo, esse eu não lembro desse. Você lembra desse? Depois eu lhe mostro as fotos. Sim, lembro. Inclusive era aqui onde nós estamos, né, a sala do podcast. Aqui era o auditório? Aqui, até na primeira sala. Isso aqui embaixo tudo era um auditório, que sempre lotava quando vinha políticos, quando tinha um programa de auditório. A gente também fazia, né,
programas que tinha auditório, Dia das Crianças, era lotado, porque eu sempre gostava, às vezes até fazia um programa infantil também, no Dia das Crianças, entendeu? Eu, Marcos Fernandes, que também tinha um programa de auditório muito bom. E os políticos, lembro sempre quando Cássio Cunha Lima lotava aqui, né? Com Ney muita Suassuna, gente. Cássio Cunha Lima, Zé Maranhão. Eu tenho até uma foto ali em frente Em da 1994, a Rádio Rural aqui recebeu o então candidato a presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui na Rádio Rural. Aqui na Rádio Rural. Um outro assunto que eu queria com vocês dois, que são mais dessa linha de frente, eu e o Marcelo, nós estamos um pouquinho mais afastados. Na época de Frei Damião com as missões, a Rádio Rural também estourou naquela época, né? Sim, Você já estava aqui, não? Estava, eu lembro muito bem. Foi segundo diz que a Rádio Rural que abraçou... Foi em 95 que ele esteve aqui, sabe por que eu lembro? Porque eu estava grávida. Olha. Foi em julho, eu estava com 7 meses. O pessoal dizia, o que é que você vai fazer ali nessa multidão? Quase que eu chegava pertinho dele. Não cheguei porque quando eu ia chegando, a multidão em cima, eu fiquei com medo, porque eu estava com barrigão, entendeu? Então, foi isso, eu lembro. Foi em 1995, em julho de 95. Muito bem. Seu João, eu queria até que o senhor comentasse, né? A rádio, ela tinha tanta força que ela se misturava com o povo. Rádio Rural é a marca. E não era só aqui em Guarabira. Aconteceu um fato com o Digenilson Silva. Quando eu montei o sistema VHF, que era uma maquininha que colocava no carro e outra na torre. E então, de onde você estava, você mandava o sinal e entrava no ao vivo. E na inauguração de energia elétrica lá no Braga de cima, depois de perto de Itacima, o governador Zé Maranhão estava fazendo a inauguração. O Digenilson chegou e disse: estamos ao vivo aqui com o governador Zé Maranhão. Ele disse: ao vivo? Como ao vivo? E aí indagou, aí foi preciso botar o rádio perto dele para ele entender que realmente estava ao vivo. Quer dizer, todas essas novidades nós passamos a viver com a Rádio Rural. Coisa interessante. Eu quero lhe dizer que eu acompanhei essa situação do Digenilson, né, que o Sr. João ele modernizou todas as rádios, a Cultura e a Rural. VHF. Com o VHF, que ainda hoje sinto saudade do VHF, claro. Eu ia, Fernando. Hoje é proibido. É proibido. Para Borborema, eu lembro muito bem, eu ia para Borborema na época do Carnaval, lá na Ilha da Fantasia, no maior auge, a Ilha da Fantasia em Borborema, com esse VHF. Foi muito sucesso o VHF, todo mundo ficava, tá entendendo? Porque era novidade, né? Novidade na época. Chegar com o carro e apertar um botão e falar para tudo. E o cara tá lá no rádio ouvindo, né? Vendo que tá ao vivo, né? Vivemos essa modernidade. Estamos conversando com a Lourdes Galvão, que é secretária da Rádio Cultura e da Rádio Rural, né? E nos atende aqui diariamente, atende pessoas. Agora, teve um episódio, não precisa falar o nome, teve um episódio que você passou aqui na Rádio Rural bem incrível. Uma pessoa chegou e desmaiou na sua frente. Foi isso? Sim. Não precisa falar nome, mas conte-nos essa... Até porque eu também não sei o nome dele, né? Era uma pessoa desconhecida. Chegou na sala lá onde eu trabalho, ele estava querendo que eu pedisse para anunciar um documento que ele perdeu da irmã dele, né? Ele chegou muito apavorado, nervoso, porque tinha perdido o documento que era muito importante, que a irmã ia resolver alguma coisa. Então, ele não passou muito tempo, eu disse, senta um pouquinho, ele não conseguia sentar, que estava muito nervoso, agitado, vermelho, ele vinha caminhando. Aí eu pedi para alguém trazer uma água para ele. E foi muito rápido, ele querendo desmaiar. Eu disse, não, seu Zé, sempre aqui. Aí ele já foi caindo e eu segurando nele. Ele estava com a máscara, eu fui tirando a máscara dele. Foi na época da pandemia, viu? Aí eu tirei a máscara dele, né, para não sufocar tanto ele. Aí ele foi desmaiando. Não resistiu, ainda fiz algumas massagens no peito dele. Tirei a prótese dele, que ele ficou querendo se engasgar, né? Então a gente viveu esse episódio aqui. Tentei, né? Mas, infelizmente, aí depois, quando o SAMU chegou, ele já tinha falecido. Muito bem. Ou desmaiado, não sei, eu sei que levaram ele para o hospital, eu sei que ele saiu daqui desmaiado. Os fatos interessantes históricos, né, que nos conta. Marcelo, seu João, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que eu sei que ela não vai responder. São fatos que marcam, né? A história da vida. Além desse fato que marcou, creio que agora em 2024, né?
Você fala ou 2022? Não, foi na época da pandemia. 21, acho que foi em 21. Além desse fato, tem um outro fato inusitado que aconteceu aqui na emissora com você, que você esteve presente? Assim, que marcou você. Que marcou. Que você resolveu. Não As lembro. coisas normais, mano. Normais, não. Mas eu posso fazer uma pergunta a você? Pode. Mas talvez você não responda, né? Dizem que na sua cidade, onde você nasceu, que a sua cidade, queremos agradecer aqui em nome do Grupo João Rafael, a sua cidade de oferecer você para o mundo, que você é uma pessoa maravilhosa, né? E é verdade que lá existe essa história de disco voador. Queria que você contasse. Ela sorriu, Silvão. Então existe, por exemplo, alguém, para a gente não citar nome, já teve quase sendo abduzida. Sim, sem problema, Fernando. Não tem problema não, até porque... Que foi você. Isso mesmo, mas faz muitos anos, né? Eu era menina, eu tinha 10 para 11 anos, então eu vinha... Era num sítio, bem próximo a Borborema, vinha da casa do meu avô, né? Meu avô tinha ficado viúvo há poucos meses, então toda noite, assim, toda tardinha, eu ia levar comida para ele, eu e minha mãe. Quando não era eu, mas nesse dia era eu e minha mãe. Então, ainda era de dia, assim, eram as 5h30, próximo das 6 horas. O sol ainda estava clareando. Aí, de repente, eu vi algo estranho, né? Quando eu olhei, eu senti que era um disco voador. Então, eu tentei olhar direitinho, aí eles aumentaram as luzes para que eu não visse nada. No que eles aumentaram as luzes, minha vista escureceu de tão forte que eram aquelas luzes. E minha mãe não saía do canto. Eu, uma criança, 10 anos, eu era uma criança. Aí eu puxei a mão da minha mãe, saí praticamente arrastando ela para eu disse não pegar a gente, mas eu não vi nenhum ser, nenhum extraterrestre, não vi, eu só vi aquele aparelho em cima de mim, assim, uns 3 metros acima de mim, clareando, e depois silenciosamente ele foi embora. Você já tinha contado isso no rádio? Já contei no rádio, já contei para um pessoal aí que esqueci agora o nome do amigo lá de Campina Grande, que ele sempre pesquisa sobre OVNIs, tá entendendo? Então eu já contei já. Muito bem. Foi isso que aconteceu. Então fui para debaixo de uma árvore para que me protegesse, eu e minha mãe, né? Proteger desse disco voador. Muito bem. Tá aí, seu João. Uma história real. Verdade. Contada aqui pela Lourdes Galvão. Isso, que viveu, né? Ela viveu, ela não é uma história, ela viveu isso aí, né? Vivi. Muito bem. E a gente continua aqui nas rádios Cultura FM, Rural FM e o nosso NE1 Notícias. Hoje recebendo aqui, nós estamos com uma série de participações de funcionários que prestam serviço, né, para um dos grandes grupos do Nordeste brasileiro, né, o Grupo João Rafael, que é o nosso diretor-presidente, e ele está aqui mais como nosso apresentador. Queria que vocês dois ficassem à vontade. Ainda estamos vivendo a bronca do tarifaço, para a gente mudar um pouco aqui a história da Lourdes Galvão. Como é que o senhor está vendo essa questão aí? Olha, nessa situação em que o Brasil foi praticamente pego de surpresa, não só o Brasil, mas muitos países foram tarifados pelo governo americano, até porque o governo americano precisava realmente preservar o emprego dentro do país. E as importações que estavam chegando aos Estados Unidos, principalmente dos países asiáticos, como China, Índia, Indonésia, todos aqueles países, estava abarrotando o mercado americano sem que o mercado americano tivesse condição de produzir. Por isso foi criado um tarifaço. Esse tarifaço é uma tarifa maior, porque todos os produtos que são exportados daqui do Brasil ou de qualquer país para os Estados Unidos ou outro país, se paga uma taxa, um imposto. Mas é da ordem de 10%, no máximo 15%. E aí foi surpreendido com 50%, outros países com 70%. Alguns países partiram para a negociação com o governo direto, com o governo americano, e se deram bem. O Brasil não, o Brasil entendeu de criticar e de enfrentar e não sentou à mesa, em volta da mesa, para tentar uma negociação. Com isso, o governo brasileiro arcou com um problema muito maior, que foi um país aliado, como os Estados Unidos do Brasil, e aí foi uma espécie de um rompimento entre esses dois países por conta dessa falta de relacionamento entre os poderes.
por um lado, alguém deve ter orientado o presidente Lula que para ele era bom politicamente enfrentar o grande governador, o grande presidente que é o Donald Trump. Mas para o povo não foi bom. Até aqui não foi bom. Para Lula ele está tendo um certo resultado, porque como ele estava chegando a 54% de rejeição com a sua administração perante a opinião brasileira, a opinião pública brasileira, com esse enfrentamento que ele está fazendo, ou tentando fazer, ele está crescendo alguns pontos e reduzindo a sua rejeição. Mas eu acho que não se pode ver por esse lado. Eu acho que não há condição, porque para o governo não prejudicar muitas empresas exportadoras, como é a exportadora de suco de laranja, de soja e outros produtos, ele criou uma espécie de um crédito paralelo, quer dizer, foi buscar o crédito no BNDES para socorrer essas empresas, 30 bilhões, para socorrer a empresa, mas isso é dinheiro público. Isso é um dinheiro que vai fazer falta para a saúde, vai fazer falta para a educação, vai fazer falta para investimento, porque, na verdade, não se pode fazer as coisas sem um determinado planejamento. Agora, por outro lado, o mercado brasileiro é muito competitivo. Eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão tentar se adaptando. Eu vou lhe contar o exemplo. Por exemplo, quando aconteceu a pandemia, aconteceu uma baixa nas vendas. Por quê? Fecha tudo. Eu acho que muita gente se lembra do fecha tudo. Para tudo, empresa, indústria, para. Comércio, distribuidora, para. Transporte, para tudo. Então houve uma queda de arrecadação de ICMS em todos os estados, não foi só no estado da Paraíba, mas em todos os estados houve uma queda de ICMS naquele tempo, por falta de circulação de mercadoria. O que aconteceu? Os governos, quase que por unanimidade, no país inteiro, os governos estaduais aumentaram a alíquota do ICMS. O Rio de Janeiro aumentou, por exemplo, de 18% para 22%. O estado da Paraíba aumentou de 18% para 20%. Aí você pode até, alguém que está ouvindo, não, mas só foi 2%, não foi 2%. O aumento foi de 18 pontos percentuais para 20%. Se você calcular isso aí, dá 11,2% de aumento na carga tributária do ICMS. Esse imposto foi embutido no preço da mercadoria. Quem está pagando é o consumidor, claro. Você vai comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, tudo isso, você está pagando um ICMS mais caro. Passou a pandemia, o mercado voltou ao normal, à sua normalidade. O ICMS cresceu ao ponto maior do que era antes da pandemia. Aí eu te pergunto, quem foi que teve a ideia de baixar, de voltar o ICMS para o que era antes? Ninguém. Quer dizer, o povo se acostumou, então há o costume da humanidade. Esse costume da humanidade é exatamente que prejudica muitas vezes o desenvolvimento de uma nação, de um país e de um estado. E o povo acaba não dando uma resposta. Exatamente, política, correto. Né, concorda, digamos, em parte. Um outro assunto que está muito em voga nesse momento, agora no estado da Paraíba, é a decisão de quem é o candidato, falando um pouquinho de política, quem é o candidato do governador, o Lucas, os Ribeiro já perto, o Cícero Lucena não desiste, o Adriano Galdino disse que é ele. Como é que o senhor está vendo? O senhor que já foi senador da República, sendo suplente de Cícero Lucena, o senhor tinha o seu passaporte diplomático como senador, porque sendo suplente você é senador. Como é que o senhor vê esse aí? Para onde vai o Cícero Lucena? Não, olha, eu conheço Cícero Lucena muito bem. É tanto que nós viajamos esse estado da Paraíba, cidade por cidade, em 2006, fazendo campanha para o Senado. E era uma campanha muito difícil, porque do outro lado, isso era uma vaga, e do outro lado se competia com um ilustre senador, Ney Suassuna, que tinha sido ministro. Tinha mandato na época. Tinha mandato, foi ministro da presidente Dilma, foi um grande ministro da integração nacional, e era um peso pesado para se enfrentar. E se dizia que tinha muito recurso, né, para gastar na campanha. Mesmo assim, Cícero, muito humilde, mas uma pessoa de uma extrema capacidade de fazer amizade, ter um relacionamento com a classe política, e foi vencedor a eleição naquela época. Então, quer dizer, Cícero é uma pessoa que ele tem, só que Cícero tem uma coisa com ele, Cícero não é de romper. Por isso, quando as pessoas perguntam, Cícero vai romper com o governador, acho muito pouco provável. Pode acontecer, porque em política dizia-se Marconi Gadelha que até boi voa.
Então, pode acontecer tudo, mas Cícero não é de romper. Ele teve a oportunidade, muitas vezes, de discutindo com Cássio. Eu achava até que ia haver um rompimento. Não aconteceu. Cássio deixou de apoiá-lo para governador em 2010 e apoiou Ricardo Coutinho, que era o inimigo número 1 de Cícero. Mesmo assim, Cícero permaneceu lá de Cássio, não rompeu. Então, acho muito pouco provável Cícero romper esse ano. Mas tudo é possível, como eu disse, né? Agora, com relação ao candidato do governo, veja bem, quem deve indicar é o próprio governo. O João Azevedo, que é um governo extraordinário, principalmente na área da saúde, ninguém pode negar isso, mas João Azevedo vai deixar o governo, vai ser no ano que vem ex-governador. A partir de abril ele deixa de ser governo e passa a ser ex-governador. Quem vai ditar as cartas é o governador que está no poder, que será Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro tem toda a capacidade de lançar um candidato ou de ser o próprio candidato. É uma prerrogativa que a ele compete. Então eu acho pouco provável Lucas ser o candidato dele mesmo, porque ele vai ser o governador, assim como aconteceu em 2002 com Roberto Paulino, que assumiu o governo no lugar de Zé Maranhão e foi candidato ao governo. Então isso pode acontecer também aqui na Paraíba no ano de 2026. Muito bem, fechando aqui a nossa participação, Lourdes Galvão, depois desse baita comentário, desse comentário inteligentemente politicamente falando, sobre economia mundial e sobre política paraibana, suas considerações, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso podcast Conversa Séria. Lembrando, atenção, que o podcast Conversa Séria, aos sábados, a partir das 11 horas, ele é reapresentado, ok? Você que não acompanhou, você acompanha uma outra edição e também no YouTube. Suas considerações, Galvão? Ok, Fernando, eu que agradeço, muito obrigada a você, ao seu João, por ter me convidado para participar desse programa, né, o Conversa Séria. Agradeço a vocês, muito obrigada. Marcelo? Agradecer, né, ao empresário João Rafael, a você, Fernando, a Lourdes Galvão, por diversas experiências que ela tem passado, né, durante aí esses anos, ou esse ano que eu estou aqui na emissora, e é sempre uma satisfação ter Lourdes Galvão ao nosso lado, ter o empresário João Rafael, e você também, Fernando, e mais uma vez está participando do Conversa Séria. Seu João Rafael. Eu agradeço, Fernando, agradeço a Lourdes Galvão. Lourdinha, que é uma companheira de trabalho excelente, uma pessoa simples, muito fácil de conviver. Então eu fico feliz em ouvir a história dela, porque na verdade, mesmo conhecendo há muito tempo, mas a gente nunca para conversar sobre o passado, sobre a trajetória de vida, e hoje ela abriu o coração aqui. Para mim foi muito importante, é mais uma lição administrativa que eu recebo. Olha só, se tivéssemos no programa musical, coração se abrindo aqui, né? E realmente Lourdes contou fatos interessantes, coisas boas. Um abraço a você da Rádio Rural, da Rádio Cultura de Guarabira, do NE1. Obrigado, Tiago. Um abraço a toda a nossa equipe. Segunda-feira a gente retorna com Conversa Séria.